Bom, então, bom dia, pessoal. Estamos aqui, primeiro encontro do Teógrafos de 2023. É sempre bom a gente pensar essas retomadas, né? Quais serão os nossos pontos de partida. E nesse ano eu fiz uma seleção de textos para a nossa abertura, que eu não sei se vocês tiveram a chance de dar uma olhadinha. Eu sei que alguns leram e até reagiram de alguma forma, mas talvez tenham estranhado o tom dos textos, textos um tanto obscuros, pesados, mas eu acho que ali tem uma chave importante para a gente pegar uma perspectiva muito potente para a nossa vida, como um passo novo para a nossa caminhada, inclusive aqui no próprio Teógrafo. Os textos que a gente vai trabalhar hoje são um texto do livro de Jó, que é um livro que fica um pouco mal utilizado ali no contexto dos textos bíblicos. Aquilo é praticamente uma obra de teatro, esse livro da Bíblia. Depois, a gente vai pegar dois versículozinhos do Gênesis para a gente fazer uma ponte com o texto que vai ser, juntos do de Jó, os mais importantes. Esse texto extra-bíblico, né, vamos chamar assim, que vai enriquecer de significado a nossa conversa, é um texto do Nietzsche, da obra dele, O Nascimento da Tragédia. E depois a gente tem alguns outros textos mais de complementação, um texto 3, que é uma figura, um diálogo entre duas imagens, e, por fim, um poema do Manuel de Barros. A gente também fazendo um laço com algumas palavrinhas de algo que a gente viu até no primeiro encontro do ano passado. Então, fazer esses links, fazer essas relações, essas retomadas, são elementos importantes justamente na ideia desse projeto, Teógrafos, né? A ideia dos grafos é justamente fazer essa relação, relações, conexões das mais variadas formas possíveis. E o Theo, bom, é a palavrinha que nos liga, de alguma forma, a essa dimensão de espiritualidade, de uma vida potente e tudo mais. Não tanto uma teologia, não é nosso interesse aqui fazer isso, mas pelo menos é uma palavra que nos leva a pensar nessa dimensão de uma espiritualidade, ou pelo menos de uma vida plena. Bom, então vamos começar aqui os trabalhos. A gente tem o texto de Jó, para encarar logo de partida. É um texto que basicamente engloba 2 capítulos desse livro. E diz assim lá o texto de Jó. Eu farei, eventualmente, alguns destaques enfáticos, porque são pontos importantes. Diz assim o texto: Veja o Behemoth, fui eu que o criei, como criei você. Ele come grama como faz o boi. Veja a força de suas ancas, o vigor do seu ventre musculoso, quando ergue a cauda como cedro, trançando os tendões de suas coxas. Seus ossos são como tubos de bronze e sua carcaça parece feita de barras de ferro. Ele é obra-prima de Deus, e somente o seu Criador pode ameaçá-lo com espada. Deus lhe proíbe a região das montanhas onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo do lótus e se esconde entre os juncos do pântano. O lótus o cobre de sombra e os salgueiros da torrente o envolvem. Ainda que o rio transborde, ele não se assusta. Ao contrário, fica tranquilo, mesmo que o Jordão faça espuma em sua boca. Quem poderá agarrá-lo pela frente ou perfurar suas narinas com gancho? Por acaso você é capaz de pescar o Leviatã com anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Você é capaz de furar as narinas dele com junco e perfurar sua mandíbula com gancho? Será que ele viria até você com muitas súplicas ou ele falaria com ternura?
será que faria uma aliança com você para você fazer dele o seu criado perpétuo? Você brincará com ele como se fosse um pássaro ou o amarrará pelas suas filhas, para as suas filhas? Será que os pescadores o negociarão ou os negociantes o dividirão entre si? Poderá você crivar a pele dele com dardos ou a cabeça com arpão de pesca? Experimente colocar a mão em cima dele. Você se lembrará da luta e nunca mais repetirá isso. Veja, diante dele, toda segurança é apenas ilusão, pois basta alguém vê-lo para ficar com medo. Ninguém é tão corajoso para provocá-lo. Quem poderia enfrentá-lo cara a cara? Quem jamais se atreveu a desafiá-lo e saiu ileso? Ninguém debaixo de todo o céu. Não deixarei de descrever os membros dele, nem sua força incomparável. Quem abriu sua couraça e penetrou por sua dupla armadura? Quem abriu as duas portas de sua boca rodeadas de dentes terríveis? Suas costas são fileiras de escudos ligados com lacre de pedra. São todos tão unidos uns com os outros que nem ar passa entre eles. Cada um é tão ligado com o outro que ficam travados e não se podem separar. Seus espirros lançam faíscas e seus olhos são como a cor rosa da aurora. De sua boca irrompem tochas acesas e saltam centelhas de fogo. De suas narinas jorra fumaça como de caldeira acesa e fervente. Seu bafo queima como brasa e sua boca lança chamas. Em seu pescoço reside a força e diante dele dança o terror. Os músculos do seu corpo são compactos, são sólidos e imóveis, seu coração é duro como a rocha e sólido como pedra de moinho. Quando ele se ergue, os heróis tremem e fogem apavorados. A espada que o atinge não penetra, nem a lança, nem o dardo, nem o arpão. Para ele, o ferro é como palha e o bronze como madeira podre. A flecha não afugenta e as pedras da funda se transformam em palha para ele. A massa, a arma, né? A massa é para ele como estopa e ele zomba dos dardos que assobiam. Seu ventre coberto de escamas pontudas é uma grade de ferro que se arrasta sobre o lodo. Ele faz ferver o fundo do mar como caldeira e a água fumegar como vasilha quente cheia de ungüentos. Atrás de si, deixa uma esteira brilhante e a água parece cabeleira branca. Na terra, ninguém se iguala a ele, pois foi criado para não ter medo. Ele se confronta com os seres mais altivos e é o rei das feras soberbas. E completando essa imagem, o texto lá de Gênesis, os primeiros 2 versículos. No princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Esses textos, principalmente o primeiro do livro de Jó, dificilmente ocuparia a boca de um sacerdote numa homilia de domingo. O que a gente vê nesses textos é a descrição quase que em detalhes bem claros, ao ponto da gente conseguir imaginar 2 monstros que fazem parte do imaginário bíblico do povo judeu antigo. 2 monstros, Behemoth e o Leviatã. Behemoth, pelo que a gente vê da descrição que o texto nos traz, é como se fosse uma espécie de búfalo monstruoso, um monstro de terra, assustador, como um búfalo selvagem que era absolutamente destemido. Ao mesmo tempo, a gente vê a descrição, até um pouco mais demorada,
do Leviatã. Leviatã, que aparece até em outros textos da Bíblia, que é como se fosse uma espécie de monstro do mar. Um monstro também assustador que coloca a água do mar para ferver, como o texto diz. As suas proteções, a sua carcaça é tão espessa, tão dura, tão resistente, que o texto diz que os cacetetes soam para ele como estopa, não causam efeito algum. Curiosamente, no texto de Jó, a gente vê uma frase que é um tanto quanto constrangedora diante de outras imagens que a gente tem no conjunto do texto bíblico. No versículo 19, né, ali do Jó, capítulo 40, a gente encontra o seguinte: ele é, Behemoth, no caso, fazendo menção a ele é a obra-prima de Deus. E a gente fica muito tranquilo com todo o imaginário bíblico, pensando que a obra-prima de Deus somos nós somos a coroa da criação, toda aquela beleza radiante do ser humano que espelha de alguma forma a imagem do próprio Deus, segundo o Gênesis, numa determinada tradição, coloca para a gente em palavras. Mas aqui no texto de Jó, a gente tem a ideia de que um monstro vai ser essa obra-prima de Deus. Um monstro terrível, um monstro incontível, um monstro arrasador. Da mesma forma, sobre o Leviatã, o segundo monstro, a gente vê lá no final do texto que na Terra ninguém se iguala a ele, como se fosse de fato uma manifestação do poder. Duas criaturas, criações de Deus. Na Terra ninguém se iguala a ele, pois foi criado para não ter medo. Ora, o livro de Jó, ele é um livro bastante curioso no nosso imaginário, na nossa compreensão do texto bíblico, porque ele é um texto que ele dialoga duas tradições diferentes. A gente tem mais ou menos um sanduíche em termos de tradições históricas que compõem o livro de Jó. A gente tem uma espécie de moldura, e no meio um diálogo de Jó com seus amigos sobre o seu drama pessoal que ele experimenta. Essa casca externa do livro de Jó seria a tradição mais antiga, seria a tradição mais remota, onde a gente vê, inclusive, segundo o texto de Jó, lá no iniciozinho do livro, a própria coabitação, de certa forma, tranquila, entre uma figura que nos causa um certo arrepio, pelo menos na formação que a gente teve a respeito dele, e Deus, né? Essa instância radiante, perfeita em beleza. A figura que nos causa arrepio seria a figura de Satanás. Aparece Satanás e Deus dialogando, quase que propondo uma espécie de aposta com relação à vida de Jó. Satanás meio que arma uma situação e coloca Deus à prova. E aí tem todo o desenrolar, que é aquela grande conversa de Jó com seus amigos, e depois essa conversa, que é onde Jó vai buscar uma espécie de explicação para o que tinha acontecido com a vida dele, ter perdido mulher, filhos, patrimônio e tudo mais. Isso tudo ficar sem explicação no contexto das tradições judaicas mais tardios, né, onde se imaginava que ao justo todas as bênçãos de Deus, aos injustos todas as maldições de Deus. Só que não era o caso de Jó, porque Jó era um cara justo e sobreveio a ele uma série de tragédias e, de alguma forma, se buscava alguma explicação para aquilo. O texto de Jó termina com a segunda fatia do pão daquele sanduíche. Essa fatia também retomando tradições bastante antigas, onde Deus aparece, ou pelo menos é mencionado, é imaginado, como uma instância assustadoramente grandiosa de poder,
e que, de alguma forma, se apresenta como criador desses dois monstros, e dentre esses monstros, disse que um é obra-prima de Deus. No caso, esse búfalo selvagem. Ao mesmo tempo, a gente vê lá no livro do Gênesis, aquele hino à criação, a participação de Deus, assim chamado, no momento inicial da existência de tudo que há. No início, a criação dos céus e da terra. Mas antes da terra ser criada, o que havia era um certo informe, um certo disforme, algo que não tinha uma forma definida, plena escuridão, um grande buraco, um abismo, um vendaval e águas turbulentas. Essa era a cena antes de Deus entrar em cena com a criação de tudo que há. Esses dois textos, que, como eu brinquei no início, eu disse, talvez nunca fariam parte de uma homilia de domingo, porque o que a gente tem diante de nós a partir deles é uma certa dimensão monstruosa da realidade, é o que talvez seja útil para nós começarmos o trabalho esse ano aqui no Teógrafo. Pensar que a vida pode ter por trás algo tão assustador como isso que a gente encontra nos textos. A gente tem muitas imagens, como monstros, um abismo, um informe, escuridão, vendaval, mas se a gente pensar, talvez, numa linguagem mais contemporânea, limpando essa coisa folclórica dos monstros, dessas bestas feras que ocuparam o imaginário popular durante tanto tempo, talvez o que a gente pudesse pensar é que por trás dessa realidade que a gente lida cotidianamente, ou anterior a essa realidade com que a gente lida cotidianamente, há uma espécie de realidade também que não pode ser domada, que talvez não possa ser nem compreendida, mas que também não tem nada de bela, que ela, nessa incompreensão, nessa indomabilidade, ela pode ser também monstruosa. E talvez encontrar uma perspectiva de compreensão da realidade, assumindo essas coisas como parte dela, talvez nos proteja de alguma forma de determinadas surpresas que a vida nos traz, que nos fazem sair de um determinado caminho iluminado, sonoro e harmonioso, que é o que a gente tanto espera. Mas a gente tanto espera por quê? Porque a gente foi, em alguma medida, formado a esperar isso da realidade. A beleza das formas, a harmonia das coisas, a ordem, e quando as coisas se tornam desarmônicas, fora de ordem, obscuras, a gente parece que se perde e a gente fica um pouco sem chão para pensar como viver. Porém, se a gente lembrar na nossa vida o tempo todo, em diversas experiências que temos, das mais diversas dimensões e naturezas, talvez o que a gente encontre muitas vezes sejam esses monstros que fazem parte da nossa caminhada. A questão é como lidamos com eles? Como lidamos com eles? Fingir que não existem parece ser a receita para um certo estado de choque. Será que há alguma forma de considerar a existência deles, essa dimensão tanto quanto estranha da nossa vida, e ainda assim vivermos a nossa vida passo a passo,
de maneira potente, que é uma palavra-chave, perceba que talvez a gente precise começar a fugir de palavras que parecem que nos trazem um certo conforto, mas um conforto que pode ser baseado numa ilusão. Palavras como, por exemplo, esperança. Esperança nos traz um conforto danado, porque parece que nós ficamos ali numa dimensão de espera, onde, como num passe de mágica, a vida vai tomar um rumo e tudo vai tornar a ser harmonioso, ordenado, radiante, belo, bonito, como nós esperamos. Mas lembrem-se que, na tradição ocidental, a esperança é uma maldição. Estava lá na caixinha de Pandora. Não era uma coisa tão forte e salvadora para a gente se agarrar, como a gente foi levado a pensar e cantar e muitas vezes fazer preces e tal, clamando por essa esperança. A esperança, esperança, esperança. O Paulo Freire, que mais recentemente deu um sentido bonito para essa noção de esperança, que não é mera espera, mas é um agir, é um esperançar, é um colocar-se no mundo e ver o que dá. Mas transformar a realidade agindo, colocando os braços em ação, as pernas no caminho e, bom, vendo o que acontece. É uma esperança numa dimensão muito diferente daquela de mera espera. Sentar comodamente, esperando algo como um milagre acontecer. Talvez, pegando um fino gancho por essa perspectiva que o Paulo Freire tanto valoriza, a gente pode aprofundar esse gancho para o que então acontece nessa jornada de colocar as mãos ao trabalho e as pernas a caminho. Parece que, ao colocar as mãos ao trabalho e as pernas ao caminho, com o que nós nos deparamos o tempo todo é essa realidade um tanto quanto indomável, um tanto quanto assustadora. Esse texto, né, não tem nenhuma daquelas luzes assim. Nós vamos sair de uma leitura bíblica agora sabendo o que vamos fazer na nossa caminhada. Não, não, não. Na verdade, textos como esse vão dizer o seguinte: parece que nem dá para saber o que fazer diante da vida, porque essa dimensão, os monstros, algo sem forma, o vazio, o abismo, a escuridão, o vento indomável, estão ali permeando a realidade o tempo todo. Você age e essas coisas desfazem o que você faz. Você caminha e essas instâncias desfazem o seu caminho, fazem com que você perca o seu caminho. E o que nos resta? Continuar trabalhando, continuar caminhando. Como dar um passo adiante se a gente assumir que isso faz sentido? Percebam que eu estou o tempo todo usando essa ideia. Se, talvez, quem sabe, porque são formas da gente compreender a nossa vida, onde nessa compreensão não tem nada garantido. Propostas como essa talvez nos ajudem a simplesmente olhar a vida de uma outra forma e ter uma postura diante da vida alternativa. Bom, diante então desses textos apavorantes, vamos chamar assim, a gente precisa contar com o auxílio de um camarada que foi um marco na história do pensamento ocidental, que foi o Nietzsche. Tá?
Nietzsche, ele foi muito atuante, né? Sua obra ela está restrita ali ao final do século XIX, nascido em 1844. E o texto que eu separei para vocês de Nietzsche é o texto da primeira obra dele, O Nascimento da Tragédia. Texto que ele escreveu com apenas 26 anos de idade. Nietzsche era um filólogo, alguém dedicado à compreensão de textos e culturas antigas, um filólogo. E o que Nietzsche faz nessa sua primeira obra, que foi assombrosamente mal recebida ao seu tempo, é subverter toda uma espécie de padrão de compreensão a respeito de como tinha se constituído a arte antiga. No caso, Nietzsche está olhando a cultura e a arte grega. Ele, de certa forma, ele vai dizer o seguinte: a forma como a arte e a cultura grega foram compreendidas até então, ela nos engana com relação a elementos muito mais profundos que constituem a base de trabalho dessa cultura e arte grega. Mas pensar apenas em cultura e arte parece bastante limitado. Talvez a esse momento, aos 26 anos de idade, Nietzsche nem estava se dando conta de onde essa perspectiva que ele estava começando a construir podia chegar. Porque, de certa forma, a sua construção lança as bases para uma espécie de psicologia e depois a uma própria compreensão do que é a realidade. Ele vai desenvolver múltiplas compreensões a respeito do que ele vai dialogar nesse texto, seu texto primeiro, em todas as suas obras. Por isso é importante a gente conhecer o ponto de partida de Nietzsche. A gente fala muito em Nietzsche, mas às vezes a gente pega uma frase, pega um pequeno trecho, muito famoso, assim falou Zaratustra, além do bem e do mal, mas por onde Nietzsche começa? Assim como a gente pega o texto bíblico e abre as primeiras páginas e encontra lá que no início de tudo havia um caos, um vazio, um abismo, águas turbulentas e um vento como um vendaval, as primeiras palavras de Nietzsche para o mundo a gente encontra nessa obra chamada O Nascimento da Tragédia. E a chave que Nietzsche usa para subverter a compreensão de mundo que se tinha aquele tempo, mas na sua primeira obra, focalizando especificamente a cultura e a arte grega, é pensar que, para a gente compreender essa cultura e essa arte, a gente precisa levar em conta como tipos importantes, como uma estrutura de pensamento importante, uma certa dualidade. Que dualidade é essa? A dualidade que vai ser representada por duas divindades daquele panteão grego, daquelas divindades gregas que a gente aprende desde a escola. Essa dualidade é marcada, de um lado, pela divindade chamada Apolo e, por outro lado, pela divindade chamada Dioniso. Nietzsche, logo de partida, vai dizer que Apolo e Dioniso são os dois deuses da arte. Como eu disse, ao seu tempo, aos 26 anos, ele está pensando em cultura e arte. Só que isso vai se desdobrando ao longo das suas obras, da primeira até a última, com matizes cada vez mais ricas, de algo que ele começa a cunhar nesse momento. Isso vai se desdobrando e vai tomando formas as mais diversas possíveis. Quando ele vai, bem mais tardiamente, tratar sobre a moral, de certa forma, isso aqui irradia. Pensar que existe uma certa dualidade
constitutiva da vida, agora sou eu dizendo, Nietzsche está falando de cultura e arte, que é representada por duas divindades gregas, Apolo e Dioniso. Se a gente fizesse uma comparação com o texto bíblico, para a cultura judaica, a questão do tempo é muito importante. Talvez a gente pudesse fazer uma analogia entre Apolo e Dioniso, mas agora, fazendo um link com a cultura judaica, seria antes e depois dessa intervenção desse Deus criador, de Javé criador, onde havia uma instância sem forma anterior e uma instância com forma posterior. Para os gregos, Apolo e Dionísio. Não há relação temporal entre eles. Há uma convivência, mas uma duplicidade de papéis. E vejam, logo no início do texto separado, que ele diz o seguinte: essa dualidade, essa duplicidade, Apolo e Dionísio, ou apolíneo e dionisíaco, surge da mesma maneira como a procriação depende da dualidade dos sexos. Ou seja, ela é interdependente. Não há como considerar apenas Apolo ignorando Dioniso. Não há como considerar apenas Dioniso ignorando Apolo. Elas são mutuamente dependentes. Talvez seja por isso, eu diria até de forma mais enfática, certamente é por isso que para os filósofos da Alemanha daquele século XIX, as culturas orientais, a espiritualidade oriental teve tanto sentido e tanta força para a construção de uma visão de mundo. Porque nas culturas orientais, essa duplicidade da realidade já faz parte das regras básicas de trabalho. Não faz parte do que Nietzsche está construindo nesse momento uma espécie de juízo de valor, o bem e o mal, que é talvez a mais falida noção de mundo que a gente tenha desenvolvido com muita força ao longo da história no mundo ocidental. A duplicidade parece ser apenas essa, o bem e o mal. Nietzsche está querendo reorganizar essa história e usa como auxílio duas imagens, o Apolo e Dioniso, ou o ímpeto, o impulso apolíneo e o impulso dionisíaco, como forças constitutivas da natureza. Forças constitutivas da natureza, o apolíneo e o dionisíaco. Apolo é uma imagem, um tipo, um arquetipo, um arquétipo importante, que ele está relacionado justamente à beleza das formas, ao mundo dos sonhos, ou ao próprio sonho, que é justamente aquilo que nos faz imaginar um mundo ordenado, um mundo onde as relações de causa e efeito são todas obedecidas regularmente. Apolo, de certa forma, nos alimenta aquela esperança mais pueril de imaginar um mundo cor-de-rosa onde está tudo funcionando plenamente, onde todas as cores estão no seu devido lugar, onde cada um sabe o que fazer, onde a vida está completamente ordenada. E, por outro lado, Dioniso representa o contraponto a essa ideia. Ao invés do sonho, a embriaguez. Uma espécie de perda de direção, o transe, a perda da própria noção de si,
um certo delírio, como se isso também fosse um impulso constitutivo da natureza, que aparece nas formas artísticas, mas também vão se manifestar na própria forma do homem viver sua vida. Essas formas belas, essa expectativa, esse impulso apolíneo nos leva a uma determinada forma de viver, que talvez seja a forma de viver mais típica do mundo ocidental. E qualquer frustração a esse sonho imaginado leva a uma espécie de perda do chão. Por outro lado, Dioniso é a própria perda do chão, que, segundo Nietzsche, parece ser um elemento constitutivo da própria vida, da própria realidade. A intenção de Nietzsche nessa obra, a intenção talvez a mais direta para os seus leitores ao seu tempo, era mostrar que o fundamento de toda aquela cultura e arte grega que o mundo ocidental, ali no século XVIII, estava resgatando, retomando, exaltando, tinha nas suas profundezas um fundamento um tanto caótico. E esse era o fundamento de toda aquela história. Para Nietzsche, muito se perdeu em termos de compreensão da cultura e da arte grega, mas estendendo da própria vida e da existência, extensão que nós fazemos, ao pensar que a vida tem apenas essa dimensão apolínea. Pensar que a vida é essa vida em ordem. Se a vida sai das expectativas, do sonho, da beleza, parece que a gente se perde. Outra palavrinha que para Nietzsche vai ser importante e vai estar relacionado com essa dualidade entre Apolo e Dioniso, diz respeito, ligado a Apolo, à noção de aparência. Apolo está fortemente ligado à noção de aparência, não aquilo do que realmente é, mas apenas aquilo que conseguimos perceber, que conseguimos tocar, que conseguimos experimentar de maneira mais direta a partir dos nossos sentidos, da nossa vida cotidiana. Mas as profundezas da existência, elas ficariam, de certa forma, ocultas, distantes, talvez incompreendidas, porque elas estão relacionadas a esse outro lado, o dionisíaco. O mundo da aparência e a profundidade do ser. Onde nós vamos apoiar a nossa vida? Onde nós vamos viver a nossa caminhada, o dia a dia? Para Nietzsche é clara a relação entre essas partes. Nós não conseguimos viver na profundeza da realidade pura. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguiríamos dar um passo se a gente vive nessa caoticidade do dionisíaco. A gente precisa das aparências. A gente precisa ter, pelo menos, para um certo conforto pessoal, lidar com essas formas ordenadas, porque senão a gente não dá um passo sequer. O problema é ver essas formas aparentes, perceber a aparência da vida e pensar que ela é a última instância. Como se nós pudéssemos reconhecer: estou diante de um sonho, mas quero continuar a sonhar. Não quero dar um passo a mais para ver a vida como ela é.
Esse é o problema. Mas Nietzsche ainda vai um pouco além, que o fundamento é esse. O dionisíaco, o caótico, a embriaguez, essa região do incontido, do incontível. Isso é a base, seria a base, né, da realidade. Descobrir isso seria, de alguma forma, perceber o que está em jogo quando a gente está falando de vida. Para a gente viver, a gente precisa pegar esse caos e ordenar. Com exemplos, o que é um caos ordenado? A vida que a Crisão leva. A vida dela é única. Das múltiplas possibilidades que a vida da Crisão poderia ter, ela vive uma vida, a dela. Mas a vida dela poderia ser muito mais coisas, com muito mais relações em outros lugares, com outras pessoas, com outra profissão, com uma mescla de muitas outras coisas. Ou seja, o que é a Crisão, em última instância? É um incontido. Mas para a Crisão, para a gente conhecer a Crisão, para a Crisão existir, ela precisa ser essa Crisão aqui, do Rio de Janeiro, que é amiga da Laura, que conhece o Jackler, que mora em tal lugar, que tem tal profissão, que trabalha em tal lugar, que é chefe de fulano, que é subordinada de Beltrano. Essa vida individual que a Crisão leva é uma espécie de caos ordenado. Mas a Crisão mesmo, talvez ela nem tivesse esse nome. A Crisão, em última instância, é um incontido. É uma multiplicidade indomável. A Crisão é um vento impetuoso. É um abismo, é trevas, é um sem forma. Mas essa Crisão aqui, ela é iluminada, ela é bela, ela é radiante, ela é musical, ela tem uma estética própria. Bom, mas essa é a aparência da Crisão. Essa é a Crisão com que a gente lida individualmente. Jackler, Cíntia, Gisele, Alexandre, Cláudia, Laura, todos somos, nas nossas profundezas, muito mais. Mas a gente só dá conta de ser o que é aqui e agora. Mas o que está na base da nossa existência? O que está na base, nas profundezas da nossa realidade? Uma convulsão, um turbilhão, uma erupção. E a gente se manifesta de uma forma individual. Bom, então, se é assim, se ler a vida dessa forma é possível, talvez a gente pudesse ter uma postura diante da vida, diante das vidas em relação, onde tudo diferente poderia ser. E nada precisa ser determinado. Nem isso aqui. Não sei o que é a Crisão. E é isso mesmo. Quando a gente está falando de ser humano, não adianta a gente querer dizer o que é. A gente não sabe quem nós somos, a gente vai se descobrindo ao longo da vida, a gente não sabe quem o outro é, a gente não sabe que relações são essas que nós temos, mas parece que reverbera em todas elas essa caoticidade, esse turbilhão, um abismo, trevas, monstros, que a gente não tem como domar, a gente não tem como entender, a gente não tem como dar conta. E a gente fica, em certa medida, escravo das aparências. Se a gente pensar assim, se nas profundezas da nossa vida ou da realidade o que existe é esse turbilhão todo,
a gente pensa que muito do que a gente gasta energia na nossa vida diz respeito a essas aparências. A gente estabelece julgamentos pelas aparências, a gente quebra e faz relações pelas aparências, sem atingir a profundeza das coisas que realmente são. A gente fica numa espécie de sonho, numa espécie de relação idealizada, bonita, ordenada, que nos traz uma certa tranquilidade, mas não sustenta a realidade. Bom, se isso que eu estou falando faz sentido, se essa forma de ler Nietzsche faz algum sentido, dá para entender, ou dá para pelo menos começar a entender, o motivo pelo qual Nietzsche é tão odiado nos círculos religiosos ocidentais. Porque ele pega toda aquela expectativa de uma ordenação da vida, onde essa ordenação é tratada como boa e o caos é tratado como mal, e fala: não há necessidade de juízo de valor. O caos e a ordem, a embriaguez e o sonho estão aí como instâncias da realidade, como níveis da realidade que fazem parte da vida. Nietzsche originalmente está falando de cultura e arte grega. Nós estamos estendendo o significado desses termos para a gente pensar como que isso pode ter a ver com aqueles monstros, ao ponto de um deles ter sido mencionado como obra-prima de Deus. Será que a obra-prima de Deus, ser humano, não é monstruosa também? Que a gente pensa no ser humano como um anjo, praticamente. O homem ideal é aquele que vai obedecer todas as leis, aquele que vai imaginar ter uma vida digna e justa, mas a vida indigna, injusta, o desobediente das leis, tudo isso faz parte desse caldeirão caótico que a vida pode ser. Inclusive, qualquer um de nós poderíamos ser um desses. O desobediente das leis, o que vive uma vida indigna e injusta, qualquer um de nós poderíamos ser um deles. Mas nós somos essa vida que levamos. Por caminhos que cada vida trilhou, chegamos aonde chegamos. A partir de agora, podemos ser mais muita coisa que a gente nem sabe o que é. Ser, de alguma forma, tocado por essa dimensão incontível da realidade, por esse caos. Por isso que o Nietzsche vai chamar de embriaguez, por esse transe, por esse delírio, por esse lado grotesco da realidade. Né? A tradição cristã vai jogar, vamos dizer assim, a tradição cristã mais cotidiana vai jogar para a maldade toda essa dimensão. Todo desordenado é mal. Quem disse? Todo desordenado pode ser uma dimensão da realidade com que a gente tenha que lidar, invariavelmente. E dentro das nossas limitações, da aparência da nossa vida, a gente só dá conta da vida alheia, da nossa vida, até determinados limites. E a gente vai se organizando de alguma forma, mas, em última instância, numa aparência. Bom, fechando aqui para a gente bater um papo. Diz assim o texto do Nietzsche lá na última sessãozinha lá do texto separado. Fragmento, no parágrafo 17 do Nascimento da Tragédia.
Também a arte dionisíaca quer nos convencer do eterno prazer da existência. Olha, esse caos que está aí marcando o passo no fundo do ser da nossa vida, parece que tem um prazer possível até nele. Só que a gente, continua o texto, só que não devemos procurar esse prazer nas aparências, mas por detrás delas. Ou seja, romper a barreira do que a gente simplesmente vê e atingir algo mais profundo que talvez toque essa dimensão incontida, que soa para a gente como monstruosa. Cumpre-nos reconhecer, continua Nietzsche, que tudo quanto nasce precisa estar pronto para um doloroso ocaso, um doloroso fim. Somos forçados a adentrar nosso olhar nos horrores da existência individual. E não devemos, todavia, nos estarrecer. Uma espécie de consolo para além da realidade nos arranca momentaneamente dessa engrenagem de seres mutantes. Nós mesmos somos realmente, por breves instantes, o que essa força primordial é, e sentimos o seu indomável desejo e prazer de existir. A luta, o tormento, a aniquilação das aparências se mostram para nós agora como necessários, tendo em vista as incontáveis formas de existir e de se comprimir e de se empurrar para entrar na vida, tendo em vista que a vontade do mundo é assim fecunda. Eu li de uma outra forma o texto aqui dele, tentando traduzir algumas frases de uma forma um pouco mais livre. O que Nietzsche está querendo dizer? Né? Parece que ele começa a se distinguir um pouquinho dessa noção de arte e começa a falar de vida humana. Olha, ao perceber que, em essência, nas profundezas da vida, o que tem é esse impulso indomável. Esse impulso indomável, na verdade, é uma espécie de vontade de existir. E a vida, essa vida cotidiana de aparências, é um comprimir-se, é um empurrar-se. Mas o que a gente precisa perceber é que existe uma profunda vontade de viver desse mundo. A gente precisa estar atento a que esse prazer e dor fazem parte do jogo. A gente não pode abrir mão disso. Mas talvez seja assim que a gente mergulhe no que profundamente a gente chame de vida. Um êxtase dionisíaco. Viver, em última instância, a potência da vida, esse impulso vital da natureza, seriam esses monstros, essa realidade. Vamos pensar naqueles monstros tão assustadores agora como um poder ser, como uma instância de poder. Algo que está ali, de certa forma, oculto a nós, mas que, no fundo, a vida é aquilo mesmo. E a gente só dá conta de pequenas manifestações dessa potência de vida que parece que está tudo domado, tudo bonitinho, tudo se encaixando. Mas a vida mesma, ela está ali rompendo os seus grilhões, querendo quebrar a sua prisão. Prisão essa armada pelo mundo das aparências. Bom, isso foi uma rápida passagem, talvez tecnicamente
frustrando alguns pontos de leitura da obra do Nietzsche, mas a gente está fazendo uma espécie de leitura com outra intenção, então é essa que nos importa. O que a gente consegue captar desse texto, que não é o tipo de texto que a gente está muito acostumado a lidar, né? Tem um vocabulário técnico, tem uma série de imagens, tal, mas diante disso, talvez a gente possa agora exercitar um pouquinho a nossa imaginação pensando, bom, então, será que isso faz sentido? Será que pensar que para além de uma vida, desculpa, para além de uma luta do bem contra o mal, será que a gente pode pensar na vida como um diálogo entre essa aparência que organiza tudo bonitinho e uma potência de vida que está ali batendo nas paredes como um monstro muito forte, inclusive, e que constitui, em última instância, essa vontade de viver? Será que isso faz sentido? Será que isso, de alguma forma, dá significado ou resgata algum significado perdido das, vamos dizer, das experiências religiosas que cada um de nós tem, ou dessa vida de espiritualidade que a gente tem e quer ou não desenvolver? Será que os monstros, o texto de Nietzsche, nos provocam a pensar na vida? Vida essa, que é a vida que a gente leva, de uma outra maneira, e ainda assim encontrar uma plena beleza de vida, mas beleza agora com outro significado. Bom, o que vocês têm a dizer? É a hora de vocês abrirem o microfone e reagirem minimamente a essas provocações. Eliane abriu o microfone. Diga aí, Eliane. Pois não. Já estava agoniada. Porque o meu comentário era no início, mas eu não queria interromper. Ah, desculpa, foi mal. Coisa, né? É muita coisa que você coloca, então fica. A gente não tem como abordar tudo, né, nesse momento. Eu acho que isso aí é muito bom. Eu gosto por causa disso. É um estímulo a gente refletir sobre o assunto. Então, eu acho que um dos pontos que você colocou, né, que essa dualidade, né? Então, na cultura oriental, isso é um complemento. Então, às vezes eu vejo certas interpretações de Jó, principalmente, e desses dois seres, Leviatã e Belmonte. Então, quando você vai nas traduções, você vê uma negação, um apagamento desses seres, do jeito que era visto, que eles eram vistos. Então, um é jacaré, o outro é hipopótamo. Então, você vê certas coisas assim, que você vê um apagamento daquela mística, apagar. E aí você traz um contexto, o que significa o jacaré por uma visão cristã, sabe? Umas coisas trazendo uma interpretação, como você mesmo coloca, apagando aquela negatividade que a pessoa concebe, entendeu? Trazendo isso aí é uma questão de interpretação, etc. Então, quando você vê esse lance da criação, como deve ser difícil esse Deus tão poderoso, e você vê o lance do peixe de Jonas, e você vê o peixe em Tobias também, que no livro na Bíblia Católica, toda essa relação mística que existe do peixe engolir aquele monstro que sai do mar e vai engolir uma pessoa, coisa parecida. E depois, no Novo Testamento, as pessoas precisam ser lançadas dos barcos para poder acalmar o mar. Então, essas coisas, você vê esse apagamento do que seria trágico, do que seria toda essa mística negativa do mal, que aí nós colocamos como se fosse do mal. Então, a gente tem que apagar. Né? Tem que apagar para ficar só o bem ou coisa parecida com isso, né? O que seja positivo de aprender sobre Deus.
Então, é esse primeiro ponto que, quando você colocou esses textos, e sobre Nietzsche, eu já ouvi um pastor falar que não cita porque ele matou Deus. Ele disse que Deus era amor, morreu. Deus não existe porque ele é um ser morto, vamos dizer assim, né? Vamos botar nas nossas palavras. Então, é uma coisa complicada, muito complicada. Mas isso é que eu ia colocar. Eu acho que a nossa cultura, ela pagou, ela tenta pagar esse outro lado e só ficar no bem e no mal o tempo todo. É só essa colocação, que é muita coisa, né? E aí a gente vai, durante a semana e o mês, etc., a gente vai deglutindo isso aí um pouco melhor. Falou? Beleza. Obrigadão, hein? Obrigado, Eliane. Isso mesmo. E é engraçado que você estava falando, né, o Nietzsche, esse assassino de Deus, chega a ser engraçado porque assim, a leitura do parágrafo onde está essa frase resolveria os problemas, né? Mas a galera se prende à única frase assim. Mas olha, curiosamente, o Nietzsche era para ser um pastor protestante. O pai dele o enfiou num seminário, novinho ainda, e o pai dele e o avô dele eram pastores, e ele falou: Não, eu quero estudar cultura e tal. Ele largou o seminário para se dedicar às artes antigas, né? E deu no que deu. Graças a Deus! Diga Amém. aí, Cris. Eu passei por alguns lugares aqui na minha cabeça. Primeiro, assim, eu fiquei pensando Nietzsche aos 26, né? Eu passada dos 50, eu às vezes já me vejo, mesmo tendo vivido mais de 50, eu já me vejo em crise. Imagina um jovem de 26 problematizando isso, né? E, e, e fico pensando, assim, como é que é para a gente lidar com os nossos dissabores, com o lado, né, dos monstros das nossas vidas. E que também a gente pode falar, assim, na cultura que a gente vive, na sociedade que a gente vive, na sociedade capitalista, o quanto o bem-estar tem sido proposto, monetariamente, inclusive, né? A gente está aí para comprar bem-estar. Então, falar de angústia é uma coisa assim que pensar nessa angústia e sustentar esse mal-estar, né? O mal-estar da civilização, como Freud disse, é tão difícil, e muitas vezes essa angústia ela vai resvalar por exemplo, por uma fobia, né? Assim, é o indizível, né? É aquela coisa ou do transtorno de ansiedade, né? Mas calma, é apenas, e esse apenas super entre aspas, porque é muito difícil lidar com isso, é apenas o mal-estar que é necessário a gente suportar, né? Os nossos monstros. E como isso é extremamente difícil. E aí teve uma hora que... Porque eu também fico me perguntando assim, sabe, Jacqueline? Ontem mesmo falei disso aqui em casa. Gente, está tão difícil o mundo, tão difícil. Parece que tem tantas coisas acontecendo para a gente digerir, né? Red pill, pai batendo em filho, feminicídio. E aí isso ganha um contexto de muita dor, né? Assim, ontem eu estava falando assim, eu chego em casa depois de um dia de consultório, eu não fico me deparando com essas notícias, porque minha cota para lidar com mal-estar, eu dedico ao consultório. Eu não vou ficar, entendeu? Eu tenho me respeitado muito nesse sentido. Então, eu fiquei pensando na pulsão de vida e pulsão de morte, nos conceitos freudianos, assim, o quanto a gente luta e a gente quer, né, viver e enfrentar tudo isso, mas tem também um lado nosso que é pura pulsão de morte, porque o que é a pulsão de morte no conceito freudiano? É o nirvana, é a gente não sentir mais angústia, a gente não sentir mais os estímulos. Então, cara, a pulsão de morte é ótimo, né? Vamos embora aí. Por isso que às vezes a gente se depara com umas falas assim, caramba, será que a pessoa não se dá conta do mal que ela está fazendo e tal? Então eu fiquei também assim nesse conflito que é, né? Assim, a gente lidar com essa pulsão de vida, com essa pulsão de morte, com aquilo que Deus diz que, né, você colocou aí os conceitos de tudo foi criado por Deus, né? E enfim,
Eu não tenho questão, tá? Eu só estava aqui também confabulando, assim, como é difícil realmente pensar essas coisas, né? É isso. Não, mas é isso mesmo, não precisa ser uma pergunta, comentário, é como que o texto, de alguma forma, ou pelo menos a tentativa de esclarecer um ponto ou outro do texto, me fez pensar, lembrar de uma coisa. Curiosamente, Freud certamente leu Nietzsche bastante, embora ele não reconheça isso. Ele até adota uma postura bastante distante do Nietzsche, mas assim é quase que uma continuação disso, né? Porque parece que Nietzsche coloca um vocabulário que vai ser explorado de outras formas em seguida. E aí, quando você comentou assim, né, me chamou a atenção. Poxa, o mundo está tão louco, está isso e aquilo e tal. Será que a gente não está, então, hoje em dia, fruto dos meios de comunicação, fruto dessa aceleração do mundo tão intensa e tal, será que a gente não está, de certa forma, com uma fresta mais alargada para perceber o que de fato é esse dionisíaco? O quão difícil e doloroso ele é. As ansiedades, essa velocidade tão traumática, essa vida parece meio sem rumo e tal. Mas olha, é isso. E diante disso, como é que a gente encontra então prazer de existir? Porque o lance é, eu não posso me deparar diante disso e colar as placas. Se a vida é esse turbilhão então tão intenso, será que tem alguma forma de encontrar prazer de existência vivendo um pouco no próprio turbilhão da existência? Tem uma frase, uma cena, né, que Nietzsche coloca numa outra obra dele que eu acho extremamente potente de significado quando a gente está pensando em lidar com esse turbilhão. A gente costuma, né, lidar com esse lado caótico, até o texto bíblico faz isso, com um mar revolto. Um mar revolto. Né? Uma cena típica, assim, até das antigas culturas, de pensar que essa caoticidade está ligada ao mar revolto. E o que você quer, se você estiver num barquinho tentando atravessar um mar revolto, você gostaria de domar as águas e seguir a sua jornada para atravessar aquele mar. Do ponto de vista da nossa cultura cristã, talvez o que nós aprendemos a desejar seja que Jesus esteja no barco e acalme a tempestade. Nietzsche vai sugerir que a gente aprenda a baixar as velas e deixar o mar nos levar. É uma outra forma de sobreviver. Baixar as velas e deixar o mar levar. Viver, de alguma forma, essa caoticidade, como uma experiência. O que vai chegar na costa talvez seja uma outra coisa. Mas é aquilo, nos falta coragem, a gente está com essa noção de um mundo todo organizadinho, com uma espécie de bula de vida que todo jovem brasileiro, vivendo esse contexto, almeja viver, tem a sua idade de estudar, depois a faculdade, depois o trabalho, depois a família, depois isso e tal. O que foge disso parece que emergiu no caos. Ué, mas não é uma possibilidade da vida? E a gente se perde nessas potencialidades. Mas está lá. Jacler, como Diga aí, lidar diga com aí. isso? Eu acho que é não fugindo, primeiramente, né? Quer dizer, eu sei que você fez uma pergunta retórica, não é para a gente responder, mas, de novo, eu estou só confabulando aqui. Não fugindo disso, porque teremos que lidar, né? E eu também não quero ser pueril, mas, gente, a gente lida marcando encontro com os amigos, né? Passeando na Floresta da Tijuca, bebendo um vinho para quem gosta, contemplando o mar,
lendo um bom livro, sabe? Eu acho que é isso, acho que é para esse balanceamento aí que a gente precisa ter, porque a gente não vive o tempo inteiro no caos, a gente não Não, dá conta não dá disso, conta. gente. É insuportável. Então, assim, é por isso que eu digo, um dia inteiro de consultório que me demanda, né? Eu dedico ali, tô linda, plena. Chegar em casa, eu vou ouvir uma música, eu vou tomar meu vinho, eu vou conversar com a minha família. É isso, né? Eu acho que é a forma da gente. Não é receita, não, tá, gente? Mas assim, é como eu tenho lidado com os meus mal-estares. E a Cris falou um negócio preciso. Não temos como lidar com esse caos permanentemente. A gente vai ter que descambar para conseguir dar conta da vida para essa beleza das formas, para o apolíneo. Não tem como viver no caos. Senão você vai ser jogado para um lado e para o outro, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas o que Nietzsche quer valorizar é o seguinte: a cultura ocidental jogou fora a dimensão dionisíaca e quis valorizar apenas essa dimensão apolínea, única, como a essência da vida, buscar a beleza das formas, o mundo dos sonhos. E o Nietzsche vai lembrar, não, 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 olha só, tem isso aí que é uma presença permanente e basilar da realidade. A gente pode até viver no mundo das aparências. A gente pode até tornar a nossa existência individual, como eu estava brincando aqui, a vida da Crisão que ela leva hoje. Mas isso é a forma que a gente tem para dar conta, né, dessa realidade tão potente, tão forte, tão monstruosa que é a própria vida. A gente tem que descambar para isso mesmo. Conversar com os amigos, tomar uma taça de vinho, ir para a praia. Esse mundo que tem toda uma cara de sonho, mas a gente só consegue viver assim. Agora, a gente só não pode esquecer que por trás disso tudo tem uma força muito intensa, quiçá monstruosa, que está lá. Está lá. A cultura ocidental jogou fora essa dimensão, fez um oco. É só a aparência, é só o sonho, é só essa beleza. Um oco. Nietzsche meio que preenche isso com alguma coisa. Não é bonito, mas é forte. E faz sentido, parece, num jogo da vida. Diga aí, Eliane. Aproveitando, puxando para minha sardinha aqui. Valorizem a cigarra. E esqueçam um pouquinho a formiga. A cigarra sempre foi criticada, tadinha, em relação à formiga. É só acrescentando o que a Cris colocou. Vamos para a arte, vamos fazer arte, para desanuviar. Perfeito. Eliane, eu acho que você tocou num ponto assim muito refinado para a gente dar um passinho adiante aí no que Nietzsche está dizendo e como a gente pode assumir essas coisas. Quando a gente vai num museu, a gente fica muito impressionado com aquelas obras de arte renascentista, onde a precisão é a marca da beleza. O rosto perfeitamente representado, o brilho da lágrima, o fio de cabelo representado. A gente foi treinado para achar aquilo bonito. E quando a gente vê arte moderna, que é todo aquele escracho, aquele espanto, aquelas cores sem forma, a gente chega a dizer o seguinte: isso aí uma criança faz. Como é que um quadro desse vale milhões? Que parece um monte de tinta jogada numa tela, sem sentido algum. É nessa dualidade, brincando agora com as artes plásticas, que a gente teria um diálogo dionisíaco na arte abstrata, uma apropriação tanto quanto indevida, mas ok, e naquela arte renascentista, o apolíneo. Como se a gente tivesse pensando o seguinte: quem nos ensina a força das cores
e as cores como elemento mais incontido, é essa arte abstrata, caótica. A gente entende a força do vermelho olhando um quadro que seja um vermelhaço. Nossa, aquilo até causa um certo espanto. Vermelho é aquilo. Mas o vermelho usado na arte renascentista é um vermelho domado, que vai aparecer num determinado momento muito preciso, num determinado traço da pintura, da roupa de uma pessoa. Mas vermelho, quando a gente fala até as cores, o que é o amarelo? O que é o vermelho? Parece que não faz sentido, não há nada que eu toque assim e isso é o amarelo. A Crisão está aqui, preciso me jogar nesse caos. Carnaval acabou de passar aí, ó. É uma dimensão. As festas dionisíacas, as festas da embriaguez. Quer mergulhar no caos? Viva o carnaval. Ali é uma chance que a gente tem de entrar nesse estado de transe, de ser quem não é, de usar uma máscara, de dançar como nunca, de usar o corpo como nunca se usa. É uma dimensão caótica. Ali a gente toca esse dionisíaco. Agora, imagina, Crisão, o que seria viver o carnaval o ano inteiro. Ia precisar de umas 10 crisões aí para aguentar a energia, né? Inclusive, já que eu estava aqui meditando, refletindo, que quando você me usou como exemplo, você estava realmente me lendo, na verdade, né? Porque você me conhece. E eu fiquei pensando assim, gente, será que eu quero ser essa pessoa? Será que basta? Será que eu não tenho vontade, às vezes, de fazer tudo diferente? E eu tenho. E aí vem a palavra da Cris, que ela falou aí que quando ela chega em casa, a cota de caos, né? Eu acho que é isso que ela falou, basta para ela no consultório, e ela vive uma outra coisa. E isso mexeu muito comigo, porque às vezes eu trago as coisas que eu nem consigo dar conta, eu trago para mim, para minha casa, para os meus pensamentos. E eu quero me jogar nesse caos. Essa semana minha vai ser de muita reflexão. E ó, se você me vê aí nas páginas do jornal, não se espante, hein? Você é o responsável. Pô, eu achei que você ia dizer o seguinte, que ia ser de muita reflexão, achei que ia ser de bebedeira e dança. Eu falei, Pois Ô, Crisão, eu acho que você não precisa nem se jogar no caos, porque o caos vem até você. ele está aí. Está dentro de você, inclusive. Eu acho que eu estou me blindando do caos, eu preciso deixar que ele venha, né? É verdade. Agora, tudo isso é muito assustador, porque a gente não foi, entre aspas, treinado para lidar com isso. A nossa formação Porque é o caos toda é a vida em padronizada. pecado, né, Jacle? Exatamente. O caos é assim, se está na tribulação, se está assim, é porque você não está orando, é porque você não está bem, né? Carnaval não é de Deus. É isso, é o que a gente aprende. E se aconteceu algo de ruim com você, é porque você está devendo alguma coisa para Deus. Aconteceu algo de ruim para você, porque na vida acontecem coisas boas e ruins. É nesse caldeirão que a vida se manifesta. Eu acho. E fiquei pensando assim, de ver Deus no caos, né? Que loucura isso. Pois é. Diga aí, Neise. Eu acho também, não sei se eu vou falar certo ou não, diante de tudo que vocês estão falando aí, é uma construção da nossa sociedade, acho que mundial mesmo, do medo, né? A gente tem que ter medo, né? E eu sou uma pessoa, isso muito medrosa. Eu tenho que estar sempre orando para o medo não me invadir. E essa coisa, esses últimos anos que nós vivemos, né? Principalmente com a pandemia, acho que exacerbou essa construção que a própria sociedade coloca do medo para nos manipular, né? Não sei se eu estou dizendo isso, mas eu acho isso uma grande verdade. Não, e a gente pode até pensar, pegando carona no que a Neise comentou,
né? Se o Apolíneo está tão vinculado a essa beleza das formas, à vida ordenada e tal, cabe-nos uma pergunta essa que Nietzsche vai fazer tardiamente de uma outra maneira. Quem dita a beleza das formas e a forma de ordenar a vida? Quem dita para dizer o que é uma forma bela ou vida ordenada? E aí ele vai analisar essa questão de outra maneira mais tarde, né? Porque, como a Neise comentou, pô, é uma espécie de visão de mundo, de forma de compreender e viver a vida no contexto atual, e que sempre foi assim, na verdade, mas a gente se subordina a algumas, entre aspas, ditaduras dessas belas aparências. A grande questão, essa é a grande intenção de Nietzsche. Ele não quer que a gente mergulhe no caos e viva apenas o caos. Não é isso. Ele mesmo se resguarda dizendo: ninguém dá conta. Não é isso. Seria uma dor excruciante viver no caos permanentemente. Mas é se dar conta de que esse caos faz parte da realidade. É apenas se dar conta e não jogá-lo fora. Não jogá-lo fora. O texto 3 do nosso conjunto, na verdade, é uma imagem. É uma imagem onde a gente tem, de um lado, uma mulher com uma cabeça na mão e, do outro lado, um homem com uma cabeça na mão. O da direita é uma estátua bastante famosa de Perseus, um semideus da cultura grega, que corta a cabeça de Medusa. Medusa, aquele monstro que petrificava as pessoas e tinha os cabelos de serpente. Perseus vence a Medusa e exibe a cabeça dela. Mais recentemente, em Nova York, um artista plástico fez essa imagem ao contrário. Medusa cortando a cabeça de Perseus. O monstro vence. Essa releitura moderna teve várias interpretações, inclusive uma delas tendo a ver com o que se passou nessa semana sobre o Dia da Mulher, mostrando Medusa é uma força monstruosa do poder feminino. Isso foi uma leitura que se deu para essa estátua contemporânea. Mas eu acho que, para além da questão da data e do gênero das figuras envolvidas, a gente tem dois tipos. Um semideus, que seria essa figura bela, e outro lado, o monstro. Em determinados momentos da vida, um vence ou outro vence. Tem horas que a gente até prefere que o monstro vença. Talvez seja um pouco daquilo que a Crisão falou. Pô, chega desse padrãozinho, chega do semideus vencer aqui na regra da minha vida. Eu quero que a Medusa vença de vez em quando. Que ela saia por aí petrificando umas coisas, arrancando umas cabeças, fora a violência da cena, né? Só poeticamente, pelo amor de Deus. Né? Mas reverter a cena, né? Lembrar que, na realidade, essa dimensão monstruosa pode vencer. Pode vencer. Né? E na tradição mundial, a mulher sempre aparecendo como esse elemento ameaçador, como força ameaçadora. Talvez, brincando, estendendo aqui, para os homens, a mulher seja o próprio Dionísio. Esse incontido, esse indomável, essa coisa que é mistura de dor e prazer. Mas está aí a cena, dando corpo ao que a gente está conversando. E, por fim, curtos versos de Manuel de Barros. No nosso primeiro encontro, primeiríssimo, que por acaso foi o primeiro do ano passado, a gente leu
o texto de João 1, que é aquele poema do Verbo, lá do Evangelho de João. E diz lá em João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Manuel de Barros vai dizer um pouco diferente, que no descomeço era o Verbo. Só depois é que veio o delírio do Verbo. O delírio do Verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para o som. Então, se a criança muda a função de um verbo, o verbo, ele, delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. É o que a Eliane comentou. A arte. A arte é essa rota de fuga. É nessa arte que a gente delira e talvez entre em contato com essa dimensão dionisíaca que a gente sempre tenta conter. É no texto escrito quase que de maneira irrefletida, é no desenho, na pintura feita, traduzindo as emoções mais profundas, algo que o Jung explorou tanto lá com a arte-terapia e tal. É no o verbo que delira. É na poesia que tem espaço para isso. Na gramática, na sintaxe, na dissertação. É tudo bela forma, norma culta. É tudo um padrãozinho muito lindo. Aparência. O verbo ninguém contém. O verbo, no próprio dia a dia, ninguém contém. Vejam como as pessoas usam os verbos. De maneira incontida, desobedecendo às regras. Mas existe a forma padrão da gente se comunicar, a norma culta, o texto oficial, a aparência. A gente precisa dessa aparência. Mas seria muito curioso a gente ver na cidade, numa conversa de ônibus, as pessoas conjugando os tempos verbais precisa e corretamente. Pareceria uma comunicação artificial. Parecia uma vida de robôs, quem sabe. No descomeço era o verbo, onde tudo não era nada, algo havia, algo a ser conjugado. Não tinha nem sujeito ainda, mas o verbo estava lá. E o verbo foi encontrando suas formas a cada conjugação que fez. Então, pessoal, se tem uma mensagem final dessa conversa hoje, talvez o que o texto bíblico, o texto do Nietzsche, a poesia do Manuel de Barros, as imagens nos constranjam de alguma forma a pensar é que existe uma vontade de vida que está por trás disso tudo. E que essa vontade de vida é maior do que a vida que a gente leva. A gente só precisa saber lidar com essas coisas. Não adianta se lançar a profunda vontade de vida. Vai se perder, vai se afogar. Nietzsche, em momento algum, suspende esse veredito. A plena vontade leva ao afogamento. Mas quem sabe a gente não encontre novas formas, novas aparências, novas formas individuais de ser que ainda não foram exploradas e que a gente possa encontrar mais riqueza, mais prazer na vida que a gente leva. Bom, é isso então, pessoal. Demos o nosso primeiro passo, retomando a noção de verbo, e agora
mergulhando nessa noção de ser, de existir, de potência de vida e tudo mais. Que venham os nossos próximos encontros, né? Obrigado pela participação de todos vocês e a gente vai caminhando ao longo desses meses aí. Bom almoço para todo mundo e até a próxima. Bom domingo para vocês. Tchau, tchau. Bom domingo. Abraços. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Ô, Jacle, você está convidando para almoçar aí com você, é isso? Olha, a gente pode pedir umas quentinhas, tranquilo, entendeu? Não, eu pensei que você fosse para a cozinha fazer uma massa maravilhosa. Poxa Eu vida. posso até fazer, não prometo o tempo e a qualidade, mas Tá certo. Então, o próximo encontro vai acontecer na casa de Jacle e depois seguido daquela massa italiana que só ele sabe fazer. não, beleza, tranquilo, combinado. Gente, beijo para todo mundo, bom domingo, viu? Valeu, abraço, Cláudio. Vamos Até agora mais. ruminar a semana inteira tudo isso aí que está introjetado. Beijo gigantesco. Beijão, até mais.